muita coisa para fazer. A gente está na aula 13.2, né? 13, já 13. Já 13. E na aula 13, eu já começo a sentir o aroma de prova chegando. O cheirinho de avaliação. Já tá, olha, verdade. já tá pertinho já. Cheirinho de avaliação. Até lá tem mais um pouquinho de coisa para ver, mas realmente, né? Porque aqui ainda são 54 aulas. Então, Isso. a aula de avaliação é a 17 e próximo disso, né? Que a de recuperação é 21. Mas tá pertinho tá já. Pertinho, Estamos no rumo já dela. Porque a 16 é um quiz revisional. Então vamos pensar por isso, 13, 14 e 15. E a 17 é de revisão de prova. Só 3 aulinhas. Só 3 aulinhas. É verdade. Estamos chegando. Já estamos na parte 2, onde a gente viu um pouquinho mais de ponta e reta. Alinhamos os pontos, fizemos equação, vimos coeficiente de inclinação, né? E aí, claro, isso tudo a gente vai fazer a revisão agora. Olha lá então, na telinha, olha lá. Na parte 2 de ponta e reta a gente começa assim. Alinhamento de 3 pontos. E aí nós temos o detalhe de que 3 pontos estão alinhados quando eles pertencem à mesma reta, né? Isso. Muito bem. Se pertence à mesma reta, está alinhado. Olha lá o desenho, né? A gente consegue observar. Se o determinante de uma matriz for igual a 0, a gente consegue, então, saber pelo cálculo que eles estão na mesma linha, na mesma reta. O primeiro modelo é jogar no plano cartesiano, jogar na reta e verificar que eles estão alinhados mesmo. Isso, chama colineares. Colineares. Né? Colineares. A gente vai pegar os valores dos x dos 3 pontos, depois na primeira coluna, depois o valor do y dos 3 pontos na segunda coluna, e depois a gente pega os valores de 1 na última coluna. Beleza. E aí a gente aplica a regra de Sarri. Vai repetir as colunas, por favor. E multiplica as diagonais lá fora. Né? Olha lá. Então a gente copia as 2 primeiras colunas, multiplica as diagonais, né? Aqui tem uma parte bem teórica, mas eu acho que vocês entenderam. Vamos olhar melhor assim, ó. Na prática. Então temos na prática lá um exemplo da regra, mas aqui não é com os pontos, porque a última coluna tem que ser 1, né? A gente repete as 2 primeiras colunas. Aqui sim são 3, tem que ser 1. Na última coluna tem que ser 1, é só um exemplo, né? Multiplicando aí as diagonais, as principais, menos as diagonais secundárias, a gente tem então o resultado determinante, que no caso de alinhamento de 3 pontos tem que ser 0, não pode ser 28 não, tá? Esse aqui foi só um exemplo. Da certo? regra de Sarri. Isso. E falando de coeficiente angular, o que é mesmo? Também é chamado de declividade da reta ou inclinação da reta. E ele é calculado a partir da variação dos eixos X e dos eixos Y. Ah, tá. Então ele pode ser a partir da variação de 2 pontos, né? Ou a partir do ângulo também, né? Que o M é nada mais, nada menos do que a tangente do ângulo. Então a gente pode conseguir dessas 2 formas, beleza? Beleza. Finalizando, a gente viu as formas da equação e a gente estudou a geral e a reduzida. E aí a gente viu que a geral tem o A, X mais o B, Y mais o C igual a 0. E a reduzida? Na reduzida nós simplificamos, nós mandamos esse camarada aqui pro lado de lá, esse aqui pro lado de lá também, e esse aqui que está multiplicando também foi para lá. Ficou só Y igual a M vezes X mais B. Ah, mas esse M é o mesmo A, né? Por M é igual a A, é o coeficiente angular. M é igual a A. Igual a A. Igual a A. Igual a A. Beleza? Mediante esses fatores, né, tendo em vista que a gente fez a revisão, agora é só colocar em prática. Atividade. Isso aí é com vocês. Atividade de sala é com vocês e já já a gente volta com a correção. E continue nos assistindo, porque vale a pena. Vem com a gente, vamos às resoluções? Vamos, sem perca de tempo. Temos 4 atividades. Olha lá, na telinha, tirando as dúvidas, a questão de número 1. Verifique se os pontos A, B e C estão alinhados. E a gente pode fazer isso de 2 formas, né? No plano cartesiano. Ou com a matriz. E a matriz de ordem 3 já funcionou. É ordem 3, professor? Ordem 3, olha lá. 3 por 3. Pontos. Então a gente consegue aplicar aí o negócio? Certo? Beleza? Vamos lá. O ponto A, 3 e 2. 1, 2, 3, 1, 2. Ponto A.
O ponto B, 6 e 5? 6 e 5. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Ponto B. E o ponto C, 0 e menos 1? 0 e menos 1. 0 para X e menos 1 para Y. Então, Bem aí. Será que está alinhado? Vamos ver. Acho que tá. Tá alinhadinho, top. Mas a gente vai conferir isso fazendo o quê? A matriz, né? Então vamos lá. Primeiro a gente coloca os valores de X, 3, 6 e 0. Depois valores em Y, 2, 5 e menos 1. Depois 1, 1 e 1. Fechou. Vamos repetir as duas primeiras colunas? Vou repetir duas colunas, por favor. E vamos multiplicar as diagonais lá fora. Vamos lá. Tem que dar 0, né? Tem que dar 0. 3 vezes 5, 15 vezes 1? 15. Zerou? Zerou. Menos 1 vezes 1, 1 vezes 6? 6. Menos a diagonal secundária. Zerou? Zerou. E aqui menos 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3? 3. Menos 2 vezes 6? 12. Vamos lá agora, vamos conferir se isso dá 0. 15 tira 6. 9. Menos. Eu devo 3, mas eu tenho 12 para pagar. Você tem só 9. Então, 9 menos 9, o determinante da matriz deu 0. E confirmou aí a nossa ideia de que eles estão realmente, de fato, alinhados. E aí teve aluno lá olhando para esse plano cartesiano e na dúvida, mas será que está alinhado mesmo? É só você olhar que esses 3 pontos, 2 a 2, formam os vértices de um quadrado. Né? Ah, verdade, olha lá, né? forma os vértices de um quadrado, mede os lados direitinho lá, então estão nos vértices de um quadrado, os quadrados estão interpostos, então os pontos realmente estão alinhados. Vamos lá agora, questão de número 2. Para compreender melhor, vamos calcular o coeficiente angular ou declividade, e legal aqui, ó, é que a gente vai colocando os nomes de maneira que você possa entender direitinho que ele vai aparecer de maneiras diferentes também. Da reta que passa pelos pontos A e B. Ponto A, 3 e 2. Y do B, menos 1. Y do A, 2. Só que o menos é da fórmula, né? Isso. Da equação. X do B, menos 3. X do A, 2. Então vamos lá. Eu devo 1, eu devo 2, eu devo 3. Eu devo 3, eu devo 2, eu devo... O X do A é 3. X do A é 3. Onde que nós... 3. Aqui? É. Muito bem. Devo 3, devo 3, devo... 6. Temos menos com menos, então temos um valor positivo. Podemos simplificar para ficar melhor? E esse M pode dar fração? Pode. 1 sobre 2. 1 sobre 2, beleza. Certinho? Como ele queria só a declividade, M está aí, calculado. Isso, nosso M é igual a meio. Se você quisesse descobrir o ângulo, você lembra que lá no segundo ano nós passamos para vocês uma tabelinha com vários valores de ângulos? Então, lá deve ter uma com 0,5, né? Que meio é 0,5. Só você olhar direitinho e procurar. Questão de número 3, bora? Determine a equação da reta que passa pelo ponto A, 1 e 4, e tem coeficiente angular 2. Muito bem. Então agora a gente vai usar a nossa equaçãozinha, aquela lá, né? Que tem um Mzinho, muito bem, e tem um ponto, né? O Y a gente vai deixar Y, né? E o Y do A a gente coloca, que é o 4. O Mzinho foi dado, ó. 2. O coeficiente angular é igual ao M, né? Então o M é 2. Então vai ficar 2, que multiplica. O X a gente deixa, porque senão não vai ser montada uma equação, né? E o X do A? 1. Muito bem. Y menos 4 é igual. Vamos aplicar aqui a nossa distributiva? Isso. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Passando todo mundo para o primeiro membro, temos aí y menos 2x menos 4 mais 2 igual a 0. Passamos, então, o que tinha aqui para o primeiro membro, certo? Podemos, vamos organizar melhor? Geralmente fica o x primeiro, né? Menos 2x mais y. Eu devo 4 e só tenho 2 para pagar, fico devendo 2. Beleza, temos aí a nossa equação. Essa é a equação geral da reta. Isso. Se ficar... Ele está pedindo a reduzida? Não, né? Vamos calcular a reduzida também? Porque dá para calcular a reduzida também. Ah, tá, acho que dá, né? É isolar o y, né? Isso. Essa aqui é a equação... Geral. Beleza. Quem achou a geral, perfeito. Quem fez a reduzida, nós vamos fazer agora a reduzida para você enxergar também. Dá um espacinho melhor aqui, né? Isso.
o M é igual a 2 aqui que a gente usou nos cálculos. Vamos lá, então. Vamos fazer a reduzida. A reduzida é isolar o y, né? Então, tudo que não tem y, a gente passa para o outro lado. Menos 2x vai passar para lá, mais 2x. E o menos 2 passa para lá, mais 2. Mais 2. Tá, aqui não tem fração, né? Porque o y, o coeficiente do y é 1. Então, dividir por 1 é o mesmo que deixar ele mesmo, né? Então, essa aqui é a nossa equação reduzida. E aí você percebe que a equação reduzida, de fato, é uma função afim. Uma função do primeiro grau. Simples assim? Simples. Joinha. Para frente, para o alto, vamos lá? Mais questões? Vamos. Agora vamos, se liga no Enem. E a pergunta é, bora ver. O coeficiente angular ou declividade da reta que está a 45 graus em relação ao eixo x. Ixi, sem fazer não. Não, na aula não tinha isso não. Eu vou parar, parei. Na aula não tinha esse negócio de ângulo não. Como é que é isso? Mas se é a tangente do ângulo, eu já acho o M, né? É verdade. Então, se o M é igual à tangente do ângulo, aqui já deu o ângulo. É tangente 45. E aí a gente tem que lembrar do bate o sino da trigonometria, vamos lembrar? Porque, na verdade, a tangente 45 é 1. A gente tinha lá, lembra? Seno, cosseno e tangente. E aqui a gente tinha o 30, 45 e o 60. E aí a gente canta a musiquinha e lembra da história, né? Olha lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Não esqueça da raiz. No 3 e no 2, a tangente é diferente, olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Yupi! Lembrando então da nossa do nosso bate-o-sino da trigonometria, a gente chega à conclusão aqui, ó, tangente de quem? De 45 é 1. Então marcamos aí a alternativa correta. Então aqui a gente consegue perceber claramente que se na hora da prova, né, na hora de uma atividade, na hora do Enem, eu esqueço a tabela trigonométrica, mas eu lembro que só quem não tem raiz é o 1 e o meio. Então quer dizer, já ia excluir a letra C, a letra D e a letra E. Aí eu lembro que 45 é um ângulo notável. Na tangente, que é diferente, só aparece raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 e 1. Então, você tem que criar uma estratégia, você que está estudando, você tem que criar uma estratégia para lembrar de algum desses detalhes. Por exemplo, na dúvida aqui, nós teríamos apenas duas alternativas para poder ficar ali meio que perdidos. A letra A e a letra B. Você ia lembrar, e aí é bom você ir associando isso com alguma coisa da prática. Então, você ir falando a tabela várias vezes para que você tenha essa disponibilidade de entendimento. E a aula de hoje foi muito boa porque relembramos função, relembramos a trigonometria na circunferência, relembramos a tabela trigonométrica, relembramos a ideia de tangente, né, que é cateto oposto, dividido por cateto adjacente, lembrando que os catetos foram dados pelas variações do eixo Y e do eixo X. Então, tudo isso foi relembrado na aula. E vimos que a equação da reta, a geral, ela tem um formato. E a reduzida, ela é a mesma função afim. Beleza? Conversando mais um pouquinho com a galera aqui, então a gente vê que tudo tem um caminho, né? A gente viu que tem ali as equações que já direcionam a gente o que fazer, né? Mas vai trabalhar sempre com os pontos, as coordenadas dos pontos. Seja na parte do coeficiente angular ou seja na parte de colocar na matriz. Isso. Sempre vai trabalhar com x e o y dos pontos que o exercício está dando, né? Então é por aí que a gente tem que caminhar. Certo? Beleza, certinho. Brincando com os números. E antes de brincar com números, é importante que agora, nessa parte, você já faça os encaixes. Tá, essa parte aqui vai conectar com isso. Por quê? Você vai vendo que vai simplificando os conteúdos. De repente, você fala assim, é muito conteúdo. Aí você vai associando, vai estudando. Nossa, esse é esse, olha só, isso aqui encaixa nisso, isso aqui é com isso. Aí já reduz.
tem mais informações, só que os conteúdos vão ficando meio que condensados, né? Meio que misturados num só. Isso é importante. E o mais legal é que, assim, ó, a cada aula a gente vai agregando um pouco mais de conhecimento, né? Então, assim, o interessante mesmo é você ir anotando o que está acontecendo em cada aula, para você não ficar confuso e perdendo o fio da meada, né? Assunto novo, para vocês é algo, assim, que vocês ainda desconheciam, né? Conhecia o plano cartesiano, conhecia algum, né? Reta, ponto, mas não no plano. Mas tudo junto, né? Tudo no plano, tudo isso. Junto. Então, assim, vamos anotando, prioriza. Pega e fala assim, aula 13, o que trabalhou? Alinhamento de 3 pontos, a inclinação da reta, conhecemos o M e também as equações, né? Então vai anotando, porque na aula 12 a gente viu ponto médio, distância entre 2 pontos, e a gente tem 4 aulas só de ponta e reta. Isso, 4 aulas, mesmo. Então temos ainda mais assuntos nesse sentido. Depois a gente vem com a geometria analítica na circunferência. 4 aulas, se eu não me engano, também, e depois ainda vem nas cônicas. Então, assim, se você não pegar o fio da meada, tá sujeito a embolar o meio de campo aí, não é isso que a gente quer, né? Então a gente já dá a dica aqui de vai anotando, vai fazendo as atividades, que aí tudo vai clareando, ficando mais tranquilo, beleza? Beleza. Brincando com os números? Bora ver? Vamos. E a pergunta era com relação à hora, né? De hora, meia hora de meia hora. Na telinha, vamos lá? Meia hora relembrar de 30 a perguntinha minutos, do Brincando com os Números, que era, quanto é meia hora e meia? Meia hora e meia? Meia hora e meia. É hora de apanhar, que meia jogou no chão, a mãe veio braba. Ixi, é isso? Meia hora. Bom, ali, e meia. No relógio ali é meio-dia e 12, 13. Vamos pensar assim, vamos junto aqui, vamos pensar. Quanto é meia hora, professor Maurício? Meia hora é a metade de 60, é 30 minutos. Ah, meia hora é 30 minutos. 30 e minutos. Meia, esse meia também está se referindo a meia hora? Ah, então é 30 minutos e 30 minutos? Muito bem, 30 minutos com 30 minutos, temos que a resposta correta é... Uma hora. Meia hora. E meia, esse meia está se referindo a meia hora também. Então a aula deles começa meia hora e meia? Meia hora e meia? Não, a hora deles começa 1h30, né? 1h30? Uma hora. Eu acho que é 1 hora, não é que começa a aula deles? Eu acho, não sei. E aí? Que hora começa a aula de vocês? Meia hora e meia ou meia hora, meia e meia? Ixi, que monte de meia. Vamos lá, então. Agora a gente finaliza a nossa aula de número 13, mas vem mais assuntos por aí de geometria analítica ainda aplicada no ponto e na reta, tá? Aguarde e confira. Até a próxima aula com aquele beijo no coração. Tchau, tchau.